Salve, meus queridos, e vamos dar continuidade ao sistema reprodutor. Agora é a vez do sistema reprodutor masculino. Na última aula falamos do feminino. Vamos entender, então, as principais características, informações importantes. Aqui nós estamos vendo dois esqueminhas anatômicos do sistema reprodutor masculino, com suas diversas glândulas, a mais conhecida a próstata. Vamos falar mais para o finalzinho da aula sobre ela. Tá? Então, assuntos muito importantes. Olha só, meus queridos, começando então pelo pênis, que é o órgão copulador masculino. É um órgão ricamente vascularizado, então ele se enche de sangue. O momento da ereção consiste no enchimento desses vasos sanguíneos de sangue, tá? Então, muito sangue ali aumenta a pressão na região. Então, o mecanismo da ereção envolve isso, ok? E, basicamente, são duas estruturas, são dois tipos de corpos cavernosos e corpo esponjoso. Olha só, aqui no esqueminha a gente está vendo, ó, corpo cavernoso, são esses dois de cima aqui. Tá? Então, no momento da ereção, né, durante o ato sexual, esses corpos cavernosos aqui eles se enchem de sangue. Tá? Então, esses vasos se dilatam e vão se encher de sangue. O corpo esponjoso ele fica aqui embaixo. Ó. Percebam que a uretra passa no meio do corpo esponjoso. Tá? E o corpo esponjoso, que a gente está vendo aqui também nesse esqueminha do lado, eu estou mostrando para vocês, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui, ó, essa região, né, que é o corpo esponjoso, a uretra está aqui, ó. A uretra está aqui dentro. Lembrando, meus queridos, uma diferença importante entre os dois sistemas reprodutores. A uretra nos homens é um canal em comum entre o sistema urinário e o sistema reprodutor. Quer dizer que vai passar a urina e passa o sêmen também. No caso das mulheres, tem a uretra e tem o canal vaginal. Tá? Então, muito cuidado com isso, são canais diferentes, tá? São canais diferentes, só nos homens que vai ser esse canal em comum, a uretra, tanto para a ejaculação, né, liberação aí do sêmen, e também para a urina, ok? Então, é importante lembrar desses detalhes. Então, em relação ao pênis, é isso, são esses três corpos, né? São dois corpos cavernosos que ficam aqui na parte de cima e aqui embaixo o corpo esponjoso. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. A bolsa escrotal, meus queridos, olha só, é uma estrutura importantíssima porque aloja os testículos. E por que eu digo que é importantíssimo isso? Ah, professor, mas ó, não fica muito exposto, né, em relação a pancadas, a impactos. Meus queridos, mas isso é uma adaptação evolutiva. É uma adaptação evolutiva. Percebam, os ovários que nós falamos na última aula, eles ficam alojados na cavidade abdominal, na base do abdômen, lá nas mulheres. Os testículos, eles ficam alojados no interior da bolsa escrotal. Não fica na cavidade abdominal. E por que isso? Quem sabe? É temperatura. Temperatura. Olha só, os testículos trabalham bem produzindo espermatozoides. Essa produção de espermatozoides já comentamos, ela começa na puberdade, né? A gente vai reforçar isso aqui pela ação hormonal. Tá? Então, por ação hormonal lá na puberdade, em média 12 anos, aí os espermatozoides passam a ser produzidos pela meiose que já trabalhamos, tá? Aquela meiose que já trabalhamos. E o que acontece? No interior dos testículos, no interior da bolsa escrotal, os testículos eles ficam numa temperatura aproximadamente de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corpórea. Tá? Então, se o testículo ficasse na cavidade abdominal, ele não formaria, ele não produziria espermatozoides. Tá? Então, é uma adaptação importante para a produção do gameta masculino. Ok? Então, a função da bolsa escrotal é essa, é alojar os testículos. Olha aqui, falando em testículo, então, qual que é a função? Testículo, assim como nós falamos lá nos ovários, no caso das mulheres, os testículos vão produzir os gametas e vão produzir os hormônios sexuais. Né? O principal é a testosterona, mas também vão produzir estrógeno e progesterona. Então, aqui nós temos basicamente
Túbulos seminíferos, estamos vendo aqui imagens, ó, esse esqueminha é bem importante, bem interessante do testículo. Olha aqui. Aqui dentro do testículo existem túbulos, tá? São canaizinhos. Nesses canaizinhos é que vai acontecer a meiose, vai acontecer a gametogênese, a formação dos espermatozoides, por ação hormonal. Isso é iniciado lá na puberdade. Perfeito? Então, existem células germinativas, que nós falamos bastante durante as aulas lá da divisão celular. Essas células germinativas que dão origem a outras células germinativas por mitose, mas que formam gametas por meiose, tá? Então, cuidado para não confundir isso. Células germinativas formam mais células germinativas por mitose, mas dão origem a gametas, dão origem a espermatozoides por meiose, não se esqueçam disso, tá? E existem outros tipos de células, são células intersticiais ou células de Leydig, que está aqui. Essas células são especializadas em produzir hormônio sexual. Vão produzir testosterona, vão produzir estrógeno, vão produzir progesterona, mas principalmente testosterona. Ok, meus queridos? Então, estamos falando de células diferentes, com funções diferentes, que ficam lá no interior dos testículos. Informações importantíssimas. Aqui, então, estamos vendo, do mesmo jeito que vimos lá, imagens reais, né, dos ovários, né, os ovários liberando o óvulo. Aqui estamos vendo o testículo, então, que fica alojado dentro da bolsa escrotal. Como eu havia dito, a temperatura dos testículos, a temperatura ideal é de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corpórea, e aí está a explicação, então, para que eles fiquem alojados no interior da bolsa escrotal. Perfeito, meus queridos? Aqui nós estamos vendo uma foto, é uma micrografia. Olha que show essa imagem. Vamos entender. Isso daqui é um corte que foi feito, tá? Na região dos testículos, tá? Um corte mediano. E aqui nós estamos vendo, então, isso daqui é um túbulo. Tá? É um túbulo que eu havia falado para vocês. Deixa eu pegar. É como se a caneta aqui para mostrar. Ó. Então é como se pegássemos, fizéssemos um corte aqui nesse canal e estamos olhando ele assim, ó, aqui dentro, ó. Ok? Conseguiram entender? Então é assim, estamos olhando lá dentro. Então o que que acontece? No interior desses túbulos seminíferos, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, essas bolinhas que vocês estão vendo, ó, são células, são espermatozoides sendo formados. Olha que show! Então, conforme os espermatozoides aqui, ó, conforme eles vão migrando para essa região mais central do túbulo seminífero, eles já vão adquirindo flagelo, vão passando pelo processo de maturação, aí depois eles vão ser encaminhados para uma outra estrutura que já a gente vai falar, que é essa daqui, ó, o epidídimo. Ok, meus queridos? Então, essa imagem aqui é bem bacana, bem interessante. E agora, deixa eu... Antes da gente falar da parte hormonal, já eu volto nesse, vamos falar do epidídimo aqui, ó. Meus queridos, então, continuando a parte anatômica, o slide lá dos hormônios ficou um pouquinho antes. Deu bug aqui, deu zica, mas não tem problema, já a gente volta. Meus queridos, olha só, o epidídimo nada mais é do que um armazém de espermatozoides. Fica aqui, ó. Isso é uma foto também, tá? Estamos vendo aqui, então, toda essa região que eu estou destacando aqui, estou fazendo em preto, é o epidídimo. Tá? Tudo isso, então, é o epidídimo. Professor, o que ele faz? Ele armazena espermatozoides e nessa região os espermatozoides passam pelo processo de maturação. Tá? Eles vão passar pelo processo de maturação. E aí, durante o ato sexual, esses espermatozoides serão liberados, então, no mecanismo da ejaculação, que já a gente vai falar mais. Ok? Aqui estamos vendo uma foto, também uma micrografia com os espermatozoides, né? São células extremamente pequenas, diferente do óvulo que nós vimos na aula passada, que eu mostrei para vocês lá a ovulação durante a cirurgia, que é possível se ver o óvulo a olho nu. Né? Então é uma célula muito maior, é um gameta muito maior do que o espermatozoide, tá? Que só é visível assim através do microscópio. Perfeito, meus queridos? Deixa eu limpar aqui. E aí, continuando essa parte anatômica, do epidídimo, tá? No momento da ejaculação, os espermatozoides, eles são liberados nesse canal aqui, ó. Olha o tamanho desse canal, olha o comprimento dele. Nome, canal deferente,
tá? Não é diferente, não, é diferente mesmo, tá, meus queridos? Esse canal aqui, que são dois, né? Porque partem de cada testículo, testículo esquerdo e testículo esquerdo. Então, os canais deferentes, eles são responsáveis, então, por conduzir os espermatozoides lá da região do testículo até chegar na uretra. Olha só, eles contornam a bexiga urinária. Nesse esqueminha que vocês estão vendo, ó, aqui é a bexiga urinária, tá? Vão passar pela próstata, vão passar por outras glândulas, até que ocorra a liberação, então, dos espermatozoides durante a ejaculação. Ok, meus queridos? Então, esses canais deferentes aqui, eles são tubos musculares, eles contraem, tá? Eles contraem, é uma contração involuntária durante a ejaculação. E a uretra, tá? A uretra, então, tá aqui, que fica no interior do pênis, como nós vimos lá na imagem inicial da aula, né? A uretra, então, ela é responsável, não se esqueçam, é um ducto comum, é responsável pela liberação da urina, mas também pela liberação do esperma durante a ejaculação. Tá? Então, não confundam isso. No caso das mulheres, tem o canal vaginal e tem a uretra, são canais diferentes. Ok? Então, muito cuidado para não confundir isso. Antes da gente ir para as glândulas, deixa eu voltar na parte hormonal aqui e a gente vai. Olha lá. Meus queridos, vamos falar então da parte hormonal, tá? Que é muito semelhante à parte feminina que nós vimos. Então, tem lá o hipotálamo, que é uma região do nosso sistema nervoso central. Lá na puberdade, ele manda a informação para a hipófise, parte da frente da hipófise, que é a adenohipófise. E aí a hipófise vai liberar dois hormônios, passa a produzir e liberar dois hormônios, FSH e LH. Sim, são os mesmos lá que agem nas mulheres, lá no ciclo menstrual das mulheres, como nós vimos. O FSH, o que ele faz? É o sinal para, ó, tá na hora de começar a produzir espermatozoide. Por isso que isso é iniciado na puberdade. Porque na puberdade vem o comando de hipotálamo, vem o comando de hipófise, ok? Então, fiquem atentos a isso. E o LH? O LH é o sinal para aquelas células que eu falei para vocês, as células de Leydig, começarem a produzir testosterona. Então, ó, bora produzir testosterona. Aumenta também os níveis de testosterona lá no organismo no início da puberdade. Ficou claro, então, meus queridos? Então, a principal diferença é que aqui não vai acontecer como no ciclo menstrual, que tem toda aquela oscilação. Né? Então, percebam, olha como realmente é sofrido um ciclo menstrual lá nas mulheres. Né? Porque temos altos e baixos hormonais. No caso dos homens, esses hormônios, é claro, se não tiver nenhum problema de saúde, esses hormônios aqui, eles têm níveis constantes. Tá? Chegando lá na terceira idade, aí, dependendo do caso, precisando repor, né? Mas nada que se compare às oscilações que acontecem ao longo do ciclo menstrual. Perfeito, meus queridos? Então, é relativamente mais simples lidar com esses hormônios aqui, né, os hormônios sexuais, nos homens do que nas mulheres que possuem essas oscilações ao longo do mês. Perfeito? Aqui o LH, eu havia comentado com vocês em relação à testosterona, mas entendam também em relação a estrógeno e progesterona. Tá, meus queridos? Não se esqueçam que os homens também produzem estrógeno e progesterona, mas em concentrações menores, bem menores do que as mulheres. Tá? Então, ambos os sexos vão produzir estrógeno, progesterona e testosterona, mas os homens vão produzir muito mais testosterona do que as mulheres. E as mulheres vão produzir muito mais estrógeno e progesterona do que os homens. Perfeito? Mas ambos os sexos produzem esses três. Então, fiquem atentos. Show, meus queridos? Então, beleza, está feita a parte hormonal. Vamos voltar lá para as glândulas. Olha só, o sistema reprodutor masculino, ele é repleto de glândulas. Repleto de glândulas. E por que isso? É para formar o sêmen, tá? O sêmen é o fluido em que os espermatozoides ficam. Ok, meus queridos? Então, cuidado, sêmen ou esperma, tá? O espermatozoide é o gameta. Sêmen e esperma é a combinação de tudo. Perfeito? Do gameta com esses fluidos. Então, as vesículas seminais, elas ficam bem próximas à bexiga urinária. E o que ela vai fazer? Essa vesícula, ela vai produzir, ela fica responsável pela produção de carboidratos, pela nutrição dos espermatozoides, por neutralizar a acidez vaginal.
tá? Então, durante o ato sexual, tem lá o casal pretende ter filhos, né? Então, é responsável por neutralizar a acidez vaginal, fica responsável por neutralizar a acidez da uretra do homem para a passagem dos espermatozoides, tá? Porque a acidez acaba matando os espermatozoides, tá? Então, fica bem próximo, fica logo abaixo da bexiga urinária. Okay? Basicamente, a vesícula seminal faz isso. Aqui nós estamos vendo uma imagem aproximada dela. Aqui estamos vendo ó, a próstata, a vesícula seminal. Então, aqui, ó, fica bem abaixo da bexiga urinária. Meus queridos, a próstata é a mais conhecida. É a glândula mais conhecida. E estamos em novembro, né, Novembro Azul, que é o mês aí de campanha de prevenção ao câncer de próstata. E por que é um tipo de câncer muito comum nos homens? Porque, meus queridos, aqui nós vamos ter uma glândula com uma intensa atividade metabólica, com uma intensa atividade de divisão de células. Então, por questões genéticas, por questões de hábitos, podem acontecer mutações em células ali e que pode acabar desencadeando um câncer. Ok, meus queridos? A próstata, ela fica responsável pela secreção alcalina. Essa secreção alcalina, o que é? Serve para neutralizar a acidez também, tá? Do sistema reprodutor masculino e feminino também durante o ato sexual. Nós temos aqui também uma importante função hormonal da próstata. A próstata ela fica responsável por controlar derivados da testosterona, tá? Então participa aí do metabolismo da testosterona, não tem só essa função reprodutiva de produzir a secreção alcalina, tá? Então é uma glândula muito importante e é aquilo. Em casos extremos, né, pode ser necessária a remoção da próstata, cirurgia para a retirada da próstata, né, que é o que acontece muitas vezes aí em caso de câncer nessa glândula. Ela tem aproximadamente 4 centímetros, tá? 4 centímetros de diâmetro. Aqui nós estamos vendo ó, a bexiga urinária, estou mostrando para vocês aqui no cursor, ó. A bexiga urinária está aqui e a próstata em vermelhinho embaixo, ó. Ok? Então, os espermatozoides que saem daqui do epidídimo, vão para o canal deferente, dão a volta na bexiga urinária, eles acabam passando aqui pela próstata também. Tá? Tudo isso daí vai formando o sêmen. Vai formando, então, o esperma. Ok? Deixa eu limpar aqui. Ó, aqui nós estamos vendo o outro esqueminha. Olha o que acontece, essa imagem aqui é bem interessante, meus queridos. Aqui nós estamos vendo, então, a bexiga urinária, a próstata aqui. Olha a vesícula seminal, que nós vimos também. Lá, o primeiro tipo de glândula que a gente havia comentado. Vesícula seminal aqui. Aqui a próstata e olha a uretra. Meus queridos, por isso que é comum, é um dos primeiros sintomas quando o homem tem algum problema na próstata, é a dificuldade de urinar. E por que isso? Olha nessa imagem da direita. Olha o tamanho da próstata. Ela está dilatada. Tá? Ela está dilatada. O que acontece com a uretra? Olha só, ela fica fechada. Então imaginem só o sofrimento, né? O cara tá lá com a bexiga explodindo, cheio de urina e não consegue urinar porque a uretra está obstruída pela dilatação da próstata. Tá? Meus queridos, nem sempre a dilatação da próstata é câncer. Tá? Isso daí é o urologista que vai avaliar. Do mesmo jeito que tem um ginecologista lá no caso das mulheres, o urologista é o médico aí especialista, então, no sistema reprodutor masculino. Aí o urologista que vai avaliar, mas pode ser uma inflamação, tá? Pode ser uma infecção. Então, são diversos fatores que a próstata pode acabar reagindo e inchando. Tá? Não é porque inchou a próstata, fez lá um ultrassom e a próstata está inchada, que isso pode ser um câncer. Não, claro, sempre tem a suspeita, tem que investigar. Tá? Mas nem sempre pode acontecer uma inflamação, uma infecção nela. Perfeito, meus queridos? Então, aqui nós entendemos o porquê pessoas com problemas na próstata têm dificuldade em urinar. Tranquilo? Deixa eu limpar aqui. Meus queridos, e a última glândula, então, são as bulburetrais. As bulburetrais, elas ficam aqui, ó, depois da próstata. Aqui nós estamos vendo, então, a bexiga urinária, a próstata aqui.
e as glândulas bulbouretrais aqui, ó, bem próximo ali da base do pênis, né? Fica bem próximo à uretra também. O que essas glândulas fazem? Limpeza do canal uretral antes da passagem dos espermatozoides. Então, serve para limpar a uretra momentos antes da ejaculação e também para a lubrificação do pênis durante o ato sexual. Tá? Então, são glândulas importantes também. Não se esqueçam, né? Pensando na questão reprodutiva, vamos falar dos métodos contraceptivos também, tá? Para se prevenir quando não for algo desejado. Mas pensando na questão reprodutiva, toda a participação dessas glândulas aqui é fundamental, caso contrário, o espermatozoide não conseguiria chegar lá no óvulo, não conseguiria fecundar o óvulo e dar origem ao embrião, ao bebezinho, ok? Então, são glândulas importantes e participam de tudo isso. Perfeito, meus queridos? Com isso, então, fechamos o reprodutor masculino também. Continuem mandando ver nos estudos. Se tiverem dúvidas, mandem aí para mim. Fortíssimo abraço e até mais. Fui!